Bom dia a todos. Como é bom estarmos na casa de Deus. Como é bom nos reunirmos, nos encontrarmos, não é verdade? E o mês de dezembro é um mês de encontros. O mês de dezembro é um mês que automaticamente a gente pensa em reuniões, confraternizações, festa. E a gente piscou e cá estamos nós de novo. Mais um dezembro, mais um mês para nos lembrarmos do nascimento de Jesus. Hoje nós temos aqui na igreja um culto que vai ter um almoço no final, um culto que teve apresentações do coral, e nós estamos falando de quê? Do nascimento de Jesus. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre esses encontros de dezembro. Porque será que todo ajuntamento é de fato um encontro? Será que simplesmente pelo fato de estarmos lado a lado, estamos nos encontrando verdadeiramente uns com os outros? E hoje eu afirmo que nem toda proximidade configura uma relação. Às vezes eu estou do lado de alguém e eu nem sei o nome daquela pessoa. Então eu não estou me encontrando com ela. Concordam? Nem toda presença gera uma reação, uma transformação. Na ida para o trabalho, por exemplo, vou para o trabalho de metrô. Por quantas pessoas eu não passo? Na rua, ou me sento do lado no metrô, ou fica ali naquela latinha de sardinha, encostadinha, mas eu não faço ideia do nome, eu não faço ideia dos problemas que ela está passando, eu não faço ideia de para onde ela está indo, se ela está indo ou voltando. E nós vivemos num tempo de tanta convivência, tanta pessoa que se aparece para nós, que se liga a nós, através da internet, através do dia a dia, mas ao mesmo tempo vivemos num tempo de pouca convivência. São muitos likes, mas pouco interesse real. São muitos seguidores, mas poucos apoiadores de verdade. Poucos que estarão lá te sustentando na hora que você precisar. As pessoas dividem tantas coisas, espaços, casa, a mesma mesa num restaurante, um ambiente de trabalho, dividem até a igreja, mas seguem vazias, feridas. Da mesma forma que entram, saem, sem se transformar. Então, o que seria um real encontro? Um encontro acontece quando o outro nos alcança. Nossa. O encontro, será que é um encontro? O encontro acontece quando o outro nos alcança a ponto de nós não permanecermos mais os mesmos. A presença dele causa um impacto em nós. Há uma troca entre as pessoas envolvidas. Há uma impressão de um no outro. Isso é um encontro. Se isso não acontecer, é uma mera convivência, é uma mera coexistência. Estamos no mesmo espaço, mas não nos conhecemos, não nos importamos, não nos reconhecemos. E a palavra de Deus, ela é cheia de encontros. Do começo ao fim, há encontros.
Se eu fosse escolher aqui alguns encontros marcantes para citar para vocês, eu sei que é difícil escolher, mas vamos citar alguns só para a gente lembrar. Tem encontros tão importantes e que mudaram destinos. Na palavra a gente vê isso. Se a gente pensa no Velho Testamento, acho que o primeiro que eu penso é de Moisés. O chamado de Moisés à sarça ardente. Que encontro, né? Ele viu uma árvore queimando e foi até ela. Mal podia ele esperar que era um encontro que ia mudar a sua vida. Ia lhe dar uma nova direção, ia lhe dar uma nova missão. Outro encontro marcante do Velho Testamento que eu me lembro. A luta de Jacó com um anjo. Jacó, ele não só se encontrou com um anjo, mas ele lutou, ele buscou a sua bênção. E saiu dali diferente, com um novo nome, com uma nova postura. São encontros reais. E a Bíblia não para por aí. Eu poderia continuar aqui citando tantos outros no Velho Testamento. E o Novo Testamento, gente? No Novo Testamento, o primeiro que eu vou citar é Saulo. Saulo e seu encontro com Deus. Ninguém precisou dizer para ele quem era Deus. O próprio Deus disse. E ele teve um encontro que mudou totalmente o seu modo de ver. O antes perseguidor passou a amar ser perseguido e entender o lugar que ele devia ocupar. E por que as outras pessoas que ele perseguiu não se importavam? Porque ele entendeu o real valor de Deus. Ele teve um encontro real com Deus. Além disso, podemos pensar em cada discípulo que foi chamado por Jesus. Uma vida totalmente transformada. De pescador a orador. De cobrador de impostos a alguém que serve. Vidas transformadas. Cada pessoa que foi tocada ou pela palavra de Jesus recebeu o seu milagre, teve ali um encontro. São encontros reais. Encontros que geram transformação. E eu podia ficar aqui a manhã inteira citando encontros, mas hoje eu quero falar de um específico. Porque às vezes nós estamos ao lado de alguém, mas não reconhecemos esse alguém. Às vezes nós estamos pertinho de Jesus, mas estamos simplesmente coexistindo. E quando isso acontece, nós não temos acesso a quem Ele é. Quando isso acontece, nós não temos acesso a tudo que Ele quer fazer por nós e através de nós. Então, hoje eu venho nos alertar, porque é possível nós estarmos perto de Jesus e ainda assim não encontrá-lo. E nós precisamos parar para pensar se nós temos encontrado com Jesus. Amém? Eu te convido então a abrir a sua Bíblia em João 20. João capítulo 20, nós leremos primeiro do versículo 11 ao versículo 15. Senhor, nos ajuda aqui, Senhor, a alcançar a revelação de quem Tu és. Ajuda-nos, Senhor, a passear pela Tua palavra, Senhor, e estar sensíveis à Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-me a transmitir a palavra que Tu tens para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, João capítulo 20, a partir do 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado.
um à cabeceira e o outro aos pés. Então perguntaram: mulher, por que está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Vamos parar por aqui por enquanto. Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus. Ela se dispôs a ir até lá, junto com outras mulheres, para perfumar o corpo de Jesus, que era costume na época. Ela foi com um foco. A missão que ela queria ter era o quê? Encontrar um Jesus morto. Esse era o foco de Maria Madalena. E chegando ali, ela não o viu. E chegando ali, ela não o encontrou. E isso deu lugar a um lugar de extremo desespero. Ela não conseguiria cumprir com o encontro que ela se propôs a fazer, a ter naquele dia. E ela chorava. E ela estava angustiada. Já era um momento de luto. E naquele momento se tornou um momento de profunda dor. Ela não via aquilo que ela tinha ido procurar. E por não ver o que ela estava procurando, os seus olhos se fecharam para toda e qualquer outro tipo de encontro. Ela procurava um Jesus morto e ela não conseguia enxergar o Jesus vivo. Os seus olhos se fecharam. Jesus estava ali. Ela só não conseguia vê-lo. Quantas vezes temos pessoas ao nosso lado e nós simplesmente não conseguimos ver essa pessoa que está lá? Isso acontece muitas vezes dentro da própria casa. Filhos que não veem os pais, pais que não veem os filhos. Irmãos que não veem um ao outro, que não se preocupam um com o outro. Amigos que não trocam olhares. Marido e mulher que não se suportam mais. Temos perdido os encontros e precisamos resgatar os verdadeiros encontros. Maria Madalena estava ali, desesperada. Havia uma proximidade, mas ela não conseguia reconhecer que Jesus estava ali, bem debaixo do seu nariz, bem na sua frente. Na nossa vida, tantas vezes é assim. Jesus está presente, mas nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos alcançar. Não conseguimos pegar. Porque Ele não está ali? Não. Mas porque nós fechamos os olhos. Nós não ouvimos a sua voz. Assim como aconteceu nesse momento com Maria Madalena, o problema não era que faltava Jesus, mas o problema era a sua incapacidade momentânea de percebê-lo. E o choro de Maria persistia. O anjo perguntou, depois o próprio Jesus perguntou. E esse choro amargo vinha dessa ausência de percepção de Cristo. Quantos de nós temos
nos prendido a choros amargos, porque não temos percebido Jesus na nossa vida? Quantos de nós temos nos perdido em angústia, em solidão, em tristeza, em ansiedade, em depressão, em crise de pânico, porque não temos percebido Jesus na nossa vida? A frustração de Maria não encontrar o que ela estava procurando não permitia que ela enxergasse nada além. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós procuramos pessoas, procuramos no dia a dia do trabalho, procuramos na roda de amigos, procuramos na nossa família e muitas vezes até dentro da igreja. Procuramos a solução e não encontramos. Procuramos em pessoas, depositamos a nossa esperança em pessoas e não encontramos. E frustrados, passamos a olhar tudo a partir da ausência e não mais da presença. Vemos que falta. Olhamos tudo a partir da decepção, da expectativa quebrada. E quando fazemos isso, as barreiras vão crescendo. As barreiras vão se colocando e cada vez mais aquele Jesus que estava perto, agora de fato está longe, porque eu me afasto. Jesus, ele estava ali presente, assim como ele está aqui hoje, assim como ele está do seu lado. Ele caminha perto de nós. Mas muitas vezes temos deixado as frustrações nos impedir de reconhecê-lo. Não podemos deixar que o nosso olhar fique preso àquilo que nós não encontramos. Precisamos estar atentos. Porque se continuarmos assim, simplesmente coexistindo com Jesus, permaneceremos vazios. E isso não é só para quem não conhece Jesus, gente. Isso é para quem está dentro da igreja também. Quantos temos orado da boca para fora? Quantas vezes temos cantado sem louvar de verdade? Sem dar real significado às palavras que entoamos nas canções. Enquanto fizermos isso, não estamos alcançando um verdadeiro encontro. Precisamos buscar os encontros reais com Deus, face a face com Deus, dia após dia. Maria Madalena caminhou com Jesus. Ela via ele na intimidade, junto com seus discípulos, à mesa, no partir do pão. Ela via ele pregando para as multidões. Ela via ele executando milagres. Ela viu subir ao madeiro. Não era alguém que não conhecia ele. E quantos de nós conhecemos ele e também não temos reconhecido ele no nosso dia a dia? Quantos estamos simplesmente comparecendo às reuniões? Eu fui no culto de manhã. Pronto. Entreguei minha semana. Está tranquilo. Cumpri a escala. Participei lá da escala.
mas simplesmente no modo automático. Precisamos tomar esse cuidado. Por quê? Senão vamos encontrar esse mesmo lugar, que é um lugar de abandono e desespero. Jesus estava lá, mas ela não conseguia sentir, ela não conseguia acessar. E para que nós não simplesmente coexistamos com Jesus, mas tenhamos um encontro com Ele, precisamos reconhecer quem Ele é. Se nós não reconhecemos quem Ele é, a gente não consegue acessar o todo dele. A gente não consegue acessar as suas expressões de ser. E quais são as expressões de ser Jesus? Nós cantamos tantas delas hoje, não é? Não conseguimos acessar o amigo, o pai, o amor, a alegria, a paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, a estrela da manhã, aquele que brilha e ilumina o nosso caminho, a segurança, a bondade. Se não reconhecermos Ele, como Ele vai se manifestar a nós? Mas assim como aconteceu com Maria, se nós estivermos atentos e ouvirmos a voz de Jesus, nós o reconheceremos. E voltando ao texto, no versículo 16, Jesus disse: Maria. E ela, reconhecendo a voz do bom pastor, voltando-lhe, lhe disse, em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Tudo mudou quando Maria reconheceu a voz de Jesus. O mestre a chamou pelo nome. E a maneira dele de chamar é única e pessoal. Não tinha como ela não reconhecer. E automaticamente, quando ela reconhece a voz de Jesus, as escamas dos olhos dela caem. E o encontro acontece. E que encontro poderoso! Um encontro que no lugar do choro deu alegria. Um encontro que, onde a lamentação deu lugar à adoração. Um encontro onde o desespero que congelava os seus pensamentos, a sua visão, os seus movimentos até, porque ela não conseguia sair dali, deu para ela um lugar de propósito e uma missão. Esse é um verdadeiro encontro. Um encontro que provoca uma ação. Provoca uma transformação. E esse é o encontro que Jesus Cristo quer ter comigo e com você. Não só hoje. Não só no dia que você ouviu falar dele pela primeira vez. Mas todos os dias das nossas vidas. Precisamos ouvir, reconhecê-lo e seguir. E acessar as suas expressões de ser. Porque há momento que eu vou precisar do mestre. Há momento que eu vou precisar do pai. Há momento que eu vou precisar do amigo. Do conselheiro. Há momentos que ele vai brincar comigo. Há momento que ele vai me disciplinar. E tudo isso é necessário para que nós cresçamos, para que nós prossigamos e para que nós alcancemos aquilo que Ele quer para cada um de nós. Essa é a única forma de nós vivermos plenos.
O homem vive numa intensa busca pela plenitude, pela completude, não é? Há um vazio dentro de nós e nós seguimos buscando algo para completar. E o tamanho do nosso vazio é igual a Jesus. Ele é o único que pode preencher esse vazio. E hoje, como estamos falando de Natal, eu vou fazer um paralelo com o Natal. Por quê? O encontro de Maria Madalena com Jesus ali naquele jardim só foi possível porque um dia ele nasceu. E o nosso encontro com ele só é possível porque um dia ele nasceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal é nascimento. O Natal é Deus se tornando acessível a todo aquele que quiser e crer. Isso é Natal. No Natal, nós celebramos, então, a possibilidade desse encontro nas nossas vidas. Antes disso, o homem vivia com a promessa desse encontro. O homem vivia com uma expectativa, uma esperança. Até que ele nasceu. E no próprio livro de João, a Bíblia diz que enquanto ele estava em nosso meio, o mundo não o conheceu. Da mesma forma, ele continua nascendo. E essa é uma época linda para lembrarmos disso, mas não devemos nos limitar apenas a essa época. Ele continua nascendo e ele quer nascer nos lares, nas famílias, nos corações de cada um de nós. No Natal, tanta gente se reúne, mas poucos se encontram de verdade. Quantas mesas estão cheias de pessoas e de comida, mas os corações estão vazios? Quantos abraços são dados, mas são apenas abraços externos, mantendo as distâncias internas? E se é tão fácil a gente manter a distância daqueles que nós vemos, quanto mais é fácil a gente se distanciar daquele que a gente não pode ver, mas apenas sentir. Nós precisamos voltar à essência. Precisamos lembrar que Jesus é a essência. Porque se nós não cuidarmos, é possível celebrar o Natal, cantar sobre Jesus, falar sobre Ele e ainda assim, simplesmente, coexistir com Ele. Assim como Jesus estava ali, na frente de Maria, Ele está perto de nós. Ele fala, Ele cura, Ele nos ama, Ele vive. Mas se Ele não for reconhecido, a gente não consegue acessar isso. Nós precisamos, urgentemente, fazer um Natal dentro de nós. Precisamos permitir que Ele nasça em nossos corações.
Porque é esse nascimento que possibilita o nosso encontro com Ele. E é só assim, permitindo que Jesus nasça dentro de nós, que nós permitiremos que a sua pessoa se revele a nós e através de nós. E a partir daí passamos a experimentar encontros diários. O encontro com o Deus da paz, o encontro com a verdadeira alegria, o encontro com o amor que vence todas as dificuldades, o encontro com um Pai que jamais nos abandona, o encontro com um conselheiro, que é o melhor conselheiro. Ele sabe ouvir, ele sabe acolher, ele sabe deixar que a gente repouse a nossa cabeça no ombro dele. E ele tem sempre a melhor resposta. E ele tem sempre o melhor caminho para cada um de nós. E permitindo que esse Natal aconteça na gente, nós também levaremos esse Natal para que estão aos nossos lados. Porque com facilidade apresentaremos Jesus. Cheios dele, não tem como falarmos de outra pessoa. Hoje, ele está aqui. Hoje, ele nos chama. Hoje, ele está na porta e bate. Em Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e eu vou acrescentar aqui um parêntese, e reconhecer, porque a gente não abre a porta para qualquer voz. Quando alguém toca a campainha da sua casa, você abre, sem ver quem é, sem ouvir quem é. Quando a gente toca a campainha de casa, as crianças perguntam, quem é? Aí se o Marcelo responder, é o papai. Aí eles abrem. Por quê? Não vou abrir a porta para qualquer voz. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e reconhecer, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso é Natal. Natal não é apenas uma data no calendário. Muito provavelmente, Jesus não nasceu nessa época, mas foi um dia escolhido para celebrarmos. E é uma baita de uma data para se celebrar. Por quê? Se ele não tivesse nascido, não teríamos o nosso encontro. Natal é um encontro que pode acontecer em cada coração. Então hoje, ele bate. Hoje, eu digo para cada um de nós, pare de procurar entre os mortos. Ele está vivo. Pare de simplesmente coexistir. Ele está do seu lado. Faça desse Natal um Natal real. Não se prenda ao tempo que você perdeu. Maria Madalena poderia simplesmente ter continuado chorando. Ai, meu Deus, eu não reconheci Jesus. Ela poderia, não poderia? Imagina, que mico. Ela podia ter pensado e ter ficado envergonhada. Mas não. Ela aproveitou a deixa. Rabone, é Jesus. Não vamos deixar a nossa oportunidade passar. Vamos fazer deste Natal um Natal real, um Natal com sentido, onde Jesus não será apenas citado, mas será encontrado.
Onde Jesus deixará de ser apenas um enfeite. Porque muitas vezes ele está lá só na manjedoura. Mas ele passará a estar sentado junto conosco à mesa. E onde Jesus está presente, tudo é diferente. Onde Jesus está presente, tudo é diferente. Corre, Gabriel. Hoje, Ele quer ser reconhecido por cada um de nós. Chega de ficarmos olhando nos lugares onde Ele não está. Chega de ficarmos nos distraindo com marcas e dores. Jesus, Ele não menospreza a sua dor. Ele não menospreza os seus sentimentos, não. Ele sabia que o sentimento daquela mulher, que o choro daquela mulher era real e genuíno. Mas Ele não quer que você permaneça nesse lugar. Então hoje, eu quero te encorajar. Se há algo que tem te prendido ao lugar da dor, se há algo que tem te cegado a enxergar Jesus, que você possa deixar aos pés dele. Porque na cruz ele levou todas as coisas, toda a maldição, toda a dor, toda a doença, todo o pecado. Não existe pecado maior do que Deus. Não importa qual é o tamanho da tua falha ou da falha que os outros cometeram contra você. Porque às vezes o nosso lugar de prisão não é nem algo que a gente fez, mas é a falta de perdão por outra coisa que alguém fez por nós. E hoje Ele bate a porta e nos chama. E nós precisamos ouvir a sua voz e dizer: Mestre, pode entrar. Mestre, pode cear comigo. Mestre, a minha casa é a sua casa. E se você hoje quer ter esse encontro, eu te convido a se colocar de pé. Se você hoje quer fazer um compromisso com Jesus e falar: Senhor, eu quero estar sensível à sua voz. Eu quero ter os olhos abertos para te contemplar, para te ver, para entender que você está ao meu lado, para reconhecer quem tu és. Tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, tu és o Pai da eternidade, o Príncipe de toda a paz. Só há paz em ti, Jesus. Tu és o verdadeiro amor que lança fora todo o medo. O medo de não conseguir. O medo de fracassar. O medo de não te reconhecer. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos atender a sua voz. E hoje nós dizemos: Jesus, que se faça Natal dentro de nós. Que dia a dia tu possas nascer. Que dia a dia tu possas brilhar. Que dia a dia eu ouça a tua voz e reconheça, de modo que todas as outras vozes se calem e não venham a me desviar do meu caminho.